Glória a Deus. Salmo 139, verso de número 15. Salmo 139 é um salmo bastante conhecido. E o versículo de número 15 diz assim: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Amém? Os meus ossos não te foram encobertos. Pode sentar, meus irmãos. Este salmo, como eu estava dizendo, é um salmo conhecido. E o título da mensagem de hoje é este: Ossos do ofício e o ofício dos ossos. Ossos do ofício e o ofício dos ossos. E eu quis usar esse versículo porque é um versículo que está num salmo que eu disse agora, muito conhecido, onde fala da grandeza de Deus, né? Da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus. E o salmista vai dizendo: Senhor, tu me sondaste, tu me conheces, tu sabes meu sentar, meu levantar, de longe entende meus pensamentos. E vai discorrendo, verso 4, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces, tudo conheces. Aí vai dizendo, né? Se eu for lá para cima, o Senhor está lá. Se eu for lá embaixo, o Senhor está lá. Enfim, antes, no ventre, os ossos ali não estavam nem formados. Os meus ossos não te foram encobertos. Algumas versões falam, o meu corpo ainda é informe, né? Algumas versões dizem assim, o Senhor já estava vendo, sabia como é que ia ser. E eu quis usar esse versículo, esse texto, para essa mensagem desta noite. E os irmãos já me conhecem há algum pouco de tempo, os que já me conhecem, sabem que Deus tem me dado alguns textos para pregar e com títulos bastante diferentes até, né? Sugestivos e chamativos e diferentes. Uns até de impacto pensam que vou falar alguma coisa fora da Bíblia. Por exemplo, aquelas mensagens que eu preguei. Eu sei quando Jesus voltará, Jesus não está voltando, as 4 voltas de Jesus. Olhando assim, dá impressão, mas quando vai ouvir, e as pessoas que já me conhecem ficam em paz, ficam tranquilas, porque sabem que pela misericórdia nós vamos falar da palavra do Senhor Deus. E nesse texto, ou melhor dizendo, nessa mensagem, eu quero que você entenda um pouco sobre os ossos do ofício. Aliás, o que são ossos do ofício? Ossos do ofício é uma linguagem que nós usamos para as dificuldades que tem nos mais variados ofícios. O que é um ofício nesse sentido aqui? É o ofício do trabalho, né? Por exemplo, o irmão Vanderlei é pedreiro. Já deu martelada no dedo, irmão Vanderlei? Já deu martelada no dedo? Marretada no dedo? Na obra, já pisou em prego? Já passou com o carrinho cheio de bloco e ralou a mão na beira já, né? Eu trabalhei de servente também, de pedreiro. Não é não? Não cortou o pé com o cal, a mão com o pó do cal, como é que chama o negócio? Cimento? Ossos do ofício. Não é? São ossos do ofício. Aí tem um advogado, que não vai mexer com o pó, mas tem aquele multidão de coisas para ele ler, para ele pesquisar, para ele estudar. Por causa de uma audiência, de uma causa, né? Ele tem que ficar pesquisando, vendo, achando um jeito, se antecipando ao juiz e ao promotor para ele ter uma maneira de, fazer com que ele consiga ganhar a causa, né? Então, às vezes ele passa dias, horas, e depois que aposenta ainda, ele tem que continuar respondendo ao que está lá ainda, né? Correndo, que está no fórum, etc. Ossos do ofício. Por exemplo, vou falar de pastor agora. Pastor, tem gente que olha que bom, né, ser pastor, uma bênção, né? Como é? Tem até no Face hoje, né, um negócio lá. Como que você chegou a ser pastor? Aí começam a colocar lá: eu não saí da igreja quando me xingaram, eu não saí quando isso que aquilo. Não, isso faz parte, são ossos do ofício. Você é pastor porque foi chamado por Deus. Ou duas coisas: ou você foi chamado por Deus ou foi chamado por homem. Porque tem o chamado pastor e o pastor chamado, né? Se é chamado por homem, certamente é uma complicação. Mas chamado por Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor, vai seguindo, vai sofrendo e suportando os ossos do ofício. Quantas vezes, como pastor, você acaba de fazer o prato, bate no seu portão. Na hora do seu almoço, você está ali. São ossos do ofício. Né? Eu pastorei uma igreja, já contei aqui, eu acho, e lá em São José dos Campos, e aí tinha um rapaz que era bem gago, sabe? Sabe aquele gago nível hard mesmo? E uma vez ele foi me chamar no portão, eu só saía papá. Ele queria falar pastor, não conseguia.
Aí lá de dentro, era pastor que ele queria falar e não conseguia. Aí o que eu fui no portão, pastor. Aí ele, calma, respira, né? Fora de hora, nem sei que hora que era aquilo. A voz não saía, que ficava nervoso, e a gente fica tentando falar o que eles falam, ele fica mais nervoso ainda. Aí eu falei, Jesus amado, já entendi. Aí eu fui, isso. Aí eu fui socorrer lá na situação que está passando. São ossos do ofício, né? Às vezes, meu irmão, pastores, vocês não sabem, talvez. Talvez vocês saibam que alguém contou, né? Mas acontece às vezes, isso aconteceu comigo e com muitos amigos meus. Isso aconteceu comigo. De você passar mal. Você não sabe se é pressão, se é glicose que baixou, se é glicose que subiu, se a pressão baixou, subiu. Você não sabe o que, você está passando mal. Aí você está sentindo um negócio ruim. Você verifica a pressão, está tudo bem. Você verifica a glicose, está tudo bem. Acontece muito isso. Teve dias de eu deitar no tapete, não aqui nesse ministério, graças a Deus, mas lá para trás, de deitar assim e falar, meu Deus do céu, misericórdia, tem compaixão de mim. São ossos do ofício. Ossos do ofício. Continuando em pastor. Se o pastor prega bem, não está bom. Se ele prega pouco, também não está bom. Se ele prega com muita profundidade, também não está bom. Se ele prega com muitos conceitos teológicos, doutrinários, também não está bom. Claro que não generalizando, né? Evidentemente. Sempre tem. Por isso que nós temos que sempre pedir a Deus graça e sabedoria para falar uma forma mais fácil e o Espírito agir na vida daqueles que ouvem. Como aquele conselho que eu ouvi do pastor Davi, né? Há muitos anos atrás, dizendo que quem prega deve estar no Espírito, e quem ouve também deve estar, para que haja essa conexão, né? Para aprender, para entender. Como a nossa irmã Fátima. Ela falou que ela vinha orando e orando para que Deus lhe abrisse entendimento para que ela entendesse as mensagens. E graças a Deus ela está entendendo, para a honra e glória do Senhor. Porque eu não sei o que o Espírito está fazendo dentro do coração daquelas pessoas com as quais estão ouvindo a minha pregação. A minha pregação, assim, eu ou qualquer outro pastor, qualquer outro pregador. Às vezes nós estamos pregando e às vezes nós ficamos preocupados com o irmão, mas o irmão é muito simplório, o irmão não entende. Mas você sabe por acaso se o Espírito de Deus que habita em mim, que habita nele, que é o Senhor da igreja, que é o Senhor da palavra, não está agindo nele? Nós não sabemos. Eu estou pregando e Deus está trabalhando nele de uma forma, nele na outra, um corrigindo, outro dando despertamento. A mesma mensagem. Eu já falei há poucos dias aqui, se o camarada não está no buraco, eu estou pregando sobre o buraco, se tem um que está no buraco e um que não está, para o que está é para sair, para o que não está é para não cair. É a mesma mensagem, só que um está no buraco, é para sair do buraco. E o outro que não está é para não cair. É a mesma mensagem. Entenderam? Muito bem. Então esses são ossos do ofício. O sacerdote no templo, eu preguei há poucos dias aqui, ele tinha um ofício muito intenso. Matava o animal, aliás, antes de matar, né? Ele tinha que verificar se ele estava nos padrões, se não tinha mancha, se não tinha nada quebrado, se nenhum osso estava quebrado, se não tinha nada que o desqualificasse para ser sacrificado. Era a função do sacerdote. E entre lá os sacerdotes levitas que estavam no templo trabalhando, eles ficavam intensamente naquele ofício. Cansativo. Né? Ossos do ofício. Professor, nós temos um aqui, por exemplo. O professor, eu imagino, ele chega em casa depois de uma semana de aula, de um mês dando aula, a cabeça dele está um borbulhão. Porque ele tem que preparar prova, ele tem que corrigir prova, ele tem que suportar, nos dias de hoje, muito mais até, porque tem que suportar a falta de educação dos alunos. Porque na nossa época, né, eu sou um cinquentão, na nossa época, quando estudávamos no primário, né, a primeira, segunda, terceira, quarta série, a professora, ela falava com a gente, era sim senhora, não senhora. Né? Hoje o aluno joga cadeira na cabeça do professor, bate, se bobear até mata, se é que já não mataram por aí. Não é isso? Antigamente, professora, sim senhora. O professor falava, não senhora, sim senhora. Posso ir no banheiro, levantar a mãozinha, sabe? Era hoje não, né? Agora imagina os professores no dia de hoje, enfrentando até bandido em sala de aula, armado, o que acontece por aí? Enfim. E ganhando aquele salário que só misericórdia. Ossos do ofício. Então, em resumo, os ossos do ofício são aquilo que o acarreta com dificuldades, com lutas, com tribulações, pelo ofício que se tem. Pregar o evangelho é um dos privilégios mais sublimes que tem na face da terra. Vocês sabiam disso? Proclamar essa palavra, como eu estou fazendo agora aqui, é dos ofícios mais sublimes que tem.
Certa feita, um pregador famoso foi convidado para ser candidato à presidência da República do seu país. E ele era um pregador que fazia grandes cruzadas evangelísticas, pregava para multidões em grandes conferências, e ele foi convidado por um partido, e certamente ele ganharia pela sua popularidade, pelo seu conhecimento, por tudo aquilo que ele tinha. Ele foi convidado para ser candidato daquele partido. Ele disse: eu não posso me rebaixar, porque eu já estou num cargo aqui muito elevado, que é o de pregador, proclamador do Evangelho. Mas também tem os seus espinhos, digamos assim, os seus ossos do ofício. O apóstolo Paulo, falando em espinho aqui, né? Naquele espinho na carne, que era o mensageiro de Satanás que esbofeteava, etc. e tal. Depois de outra hora eu vou falar com calma o que era isso. Se eu for falar agora, eu vou usar muito tempo, do tempo que eu tenho para discorrer nessa mensagem, haja visto que ainda é introdução. Ele disse: olha, Senhor, no momento ele estava ali recebendo coisas tremendas, gloriosas, e de repente o mensageiro de Satanás o perseguindo e tal, esbofeteando, para que não viesse a se ensoberbecer. Aquilo que eu falei na quinta-feira, na queda do diabo. Ensoberbecendo, ficasse elevado. Tem que se manter humilde, porque muitas vezes acontece isso. O pregador é usado, palavras tremendas, mensagens tremendas, e ele começa a se encher. Aí vem as perseguições, ossos do ofício, um espinho na carne, é como se fosse naquela ocasião, ossos do ofício. Não, se você se elevar, você vai cair. Assim acontece. Eu, por exemplo, eu tenho um osso no ofício e um espinho na carne há muitos anos. E eu vou confessar para vocês, a minha esposa sabe disso, mas eu vou confessar para vocês, e vocês vão orar por mim também nesse sentido. Porque vocês sabem, eu venho pregando o Evangelho, já tenho dito aqui, né? Tem hora que eu me perco no tempo, mais uns 30 anos pregando. Prego, pela misericórdia do Senhor, e estou aprendendo a pregar, essa é a verdade. Estou aprendendo, né, a pregar, mas eu tenho uma dificuldade na língua, na fala. Eu tenho aquele problema chamado taquilalia, falar depressa. Só que, muitas vezes eu quis deixar de pregar por causa disso. A minha esposa fala assim: amor, fala mais devagar. Eu falo para ela: amor, é o mesmo que você falar para o cego, enxerga melhor. Como é que o cego vai... É uma deficiência que ele tem, igual a que eu tenho. E vocês não têm noção do esforço que eu faço para pregar, para que vocês compreendam. Depois eu ouço a mensagem, eu vejo: meu Deus, que bênção, está ficando bom, estou falando melhor. Né? À medida que eu estou pregando, eu estou gravando essas mensagens, eu não queria nem gravar também antes, porque eu falei: difícil a compreensão, eu tinha um certo receio. Mas aí, Deus tem me abençoado, as pessoas estão sendo abençoadas, eu peço que vocês continuem orando. É uma dificuldade, vocês podem ver que às vezes eu falo e repito, porque a palavra sai muito rápida, que eu não posso controlar. Aí eu volto e falo: Senhor, me ajuda. É um espinho na carne. Está entendendo? São ossos do ofício, porque quem fala tem que falar bem. Né? Minha voz é firme, minha voz é forte, mas muitas das vezes ela vai muito rápido. E se eu falar muito rápido, está vendo? Agora eu forcei a barra, né? Mas era assim antigamente, era só assim. Era só do jeito que eu estou dizendo que eu fiz agora. Mas graças a Deus, né, isso é um motivo de dar glória a Deus. É mais um motivo para eu dar glória a Deus, né? Porque eu poderia até, mas não, eu continuo mantendo assim: Senhor, esse espinho aí é só um osso do ofício que eu tenho de pregador, embora seja uma deficiência, mas Deus tem abençoado, que outras vidas têm sido abençoadas com a pregação do Evangelho. Agora, vamos falar do ofício do osso. O osso, do corpo humano. Né? O osso em geral, mas eu quero falar do corpo humano. O ser humano, na sua formação, uma criança, um bebê, quando nasce, ele tem em torno de 270 a 300 e tantos ossos. Mas as melhores literaturas dizem 270 ossos. Um bebê. Que depois, esse indivíduo adulto, ele fica em torno de 206 ossos. Por quê? Porque alguns ossos, eles se fundem. Como, por exemplo, o osso da cabeça. A criança não tem aquele que a gente chama de moleira, né? Porque é abertinho. Por quê? Porque quando a criança vai nascer, imagina a cabeça dura ali. Não tem como. Então, o osso, ele meio que amassa, né? Não é que amassa, né? Por causa de ser solto, ele dá aquela, sabe? Aquela juntada assim. Os ossos do bebezinho, no útero da mãe. Imagina um osso duro igual ao nosso. Não, é osso molinho. Por quê? Para ficar confortávelzinho lá dentro da barriguinha da mãe. Né? Ali, o ossinho molinho. Aí nasce aquela criancinha, tudo molinho, né, molinho?
tem que pegar com cuidado, dar banho com cuidado, depois vira isso daqui, né? Mas quando bebezinho, tudo molinho, ossos, é do ofício do osso, é sustentar-nos, não é isso? Nós temos o músculo esquelético, que é sustentado por esses ossos que formam o nosso esqueleto humano, correto? E esse esqueleto está aqui, ele tem algumas funções, alguns ofícios, um dos quais é nos manter em pé. É uma questão estrutural, correto? Se faltar osso, nós ficamos sem estrutura, ficamos pendidos para um lado, pendidos para outro. Vocês bem sabem, eu trabalhei até há pouco tempo numa instituição hospitalar, tá vendo a língua aqui, ó? E trabalhei não na ortopedia, mas atendia também a ortopedia ali, o caso que chegava, né? Pessoas com osso arrebentado, acidente de moto, acidente de carro, acidente de trabalho, pessoas que morreram, pessoas que quase morreram, perderam parte do corpo, o seu osso, enfim. Aí o cirurgião vai lá, cuida, etc. Então isso aí no osso, ele tem essa função de dar estrutura, correto? Mas não é só este o ofício do osso. Entre outros, o ofício do osso é a hematopoiese. Vem o pastor com esses nomes estranhos, né? O que é, irmã Fátima? Essa bendita dessa hematopoiese. A hematopoiese é a produção do sangue, correto? Eu não vou usar os termos técnicos aqui, evidentemente, porque isso aqui não é uma aula de biologia, não é uma aula de ortopedia, mas só para você entender, no osso, e alguns ossos, nem todos, mas principalmente nos ossos achatados, é produzido o nosso sangue. Você sabia disso? Você sabia que o sangue é produzido no osso? Sabia, irmão? Não sabia? Está vendo? Que bênção. Agora já sabe. Então, nos nossos ossos, principalmente nos ossos achatados do arco costal, da costela, da bacia, do crânio, entre outros que eu me lembro, não marquei assim, não quis marcar todos os detalhezinhos, até porque ficar cansativo, até talvez, né? Cansativo é essa a palavra certa. Mas dentro dos ossos, nós temos a medula óssea. E a medula óssea, que as pessoas chamam de tutano, já ouviram falar, né? Ali, nessa medula óssea, existe uma série de coisas que eu disse, não vou dar os detalhes aqui, mas ali é produzido sangue. Então, o osso ele dá estrutura, ele dá estabilidade e o osso produz sangue. Principalmente os ossos achatados. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. E o verso de número 21. Gênesis 2, capítulo 21, né? Sabendo que o sangue tem seus componentes, né? Tem hemoglobina, que dá coloração vermelha ao sangue, que faz condução da molécula de O2, né? As hemácias, os leucócitos, enfim. Gênesis 2, 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, por conta do homem foi tomada. Olha para cá, olha só. Então, os ofícios do osso, além de dar a estrutura, é a produção do sangue, como eu disse agora há pouco. Entre outras, é claro. Agora observe como é que Deus começou a trabalhar. Deus fez o homem do pó da terra. E no corpo humano tem os elementos que se encontram na terra. Tem o zinco, tem o fósforo, tem, enfim, tudo. Aí Deus olhou e viu que não estava legal o homem estar sozinho. E Deus, na sua palavra, disse: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer para ele, façamos, ali é a Trindade, uma adjutora, uma auxiliadora, alguém que esteja ao seu lado, para ajudá-lo, para fazer tudo ele. Porque o cavalo tinha a cavalinha, o macaquinho tinha a macaquinha, assim por diante. O homem estava ali, sem a sua esposa. Aí o Senhor fez um sono pesado sobre ele e fez a primeira cirurgia. E essa primeira cirurgia, ele não tirou o osso do pé. Podia ter tirado o osso do pé. Podia tirar da cabeça, da mão, do cotovelo, do ombro. Tirou de um arco costal, de uma costela. Uma das razões que os teólogos gostam de falar, os pregadores gostam de falar, é porque é para estar do lado do marido, né? Para o lado do seu cônjuge. Que faz sentido, evidentemente.
Mas uma outra razão é porque osso é uma coisa forte. Outro dia eu ouvi ter uma frase assim, ó: a mulher é mais forte do que o homem foi feito do barro, mas a mulher foi feita do osso. E o osso é duro, é bem mais firme que o homem. E não é mesmo? Veja bem, você vê uma mulher, ela dá à luz, ela cria filho, às vezes vem 2, 3 na pancada só, não é? Trigêmeos, tem até 4, às vezes 5, não é não? Tem. E carregam de casa. Aí ela está ali com dor de cabeça, com dor na barriga, com filho na barriga, com filho no colo, fazendo a comida, fazendo a janta, com dor de cabeça, a unha encravada, e está ali firme. Aí o homem chega e diz: estou morrendo, amor. O que aconteceu? A unha do pé encravou. O homem é um bicho mole. Não é um bicho mole? Por isso que Deus deu a graça de dar a luz para a mulher, porque o homem é bicho mole. É bicho mole. O que você tem, mano? Eu estou morrendo. Eu estou para morrer. Quando eu estou ruim, eu falo para minha esposa, né? Eu estou para morrer a qualquer momento. Eu estou para morrer. Para de ser mole, rapaz. O que você tem? Não. Aí vai lá, está com febre. 37 de febre. 37 não é febre, filho. Você entendeu? Agora a mulher, 70 graus de febre. Claro que não tem isso, né? 70 graus de febre, né? Levou um tiro na rua, está com febre, está carregando o filho, está aqui firme, né? A minha mãe, eu sou caçula de 12. Eu sou o mais bonito dos 12, imagina o resto. Eu sou caçula dos 12. Ela contava, né, que ela estava na roça de arroz. Não sei se alguém já trabalhou na roça de arroz. Arroz é na água que colhe, né? Como é que é? Eu não sei se é na água que planta, que colhe, eu não sei como é que funciona. Água que colhe, barrigão desse tamanho. Eu sou caçula de 12. Barriga desse tamanho, um monte de filho lá em casa chorando, tem que chegar, tem que cuidar, tem que lavar, tem que passar, tem que cuidar do marido. E aí cortando arroz com aquele barrigão, se bem que hoje as mulheres não são tão firmes quanto as mulheres antigamente, né? Porque a mulher está lá no WhatsApp, né, não é? Tá, vamos dar um WhatsApp lá, o que você está fazendo? Estou lavando roupa. A máquina está batendo, claro, a roupa não foi sozinha, eu concordo, né? A roupa não foi sozinha para a máquina, mas a máquina está lá, a máquina está lá. E a mulher, está fazendo o quê? Nossa, eu estou lavando tanta roupa hoje. Antigamente era na mão, né? Esfregava, eu não sei se aqui vocês conhecem, quarador, conhecem? Que é de bambu, eu não sei se... É um tipo de um... como é que chama? Giral, que chama? Giral. Na minha terra é quarador, eu colocava roupa lá. Eu me lembro, rapaz, a mulher ajudava... A minha esposa mesmo ajudou muito o pai dela a matar porco. Eu nem perto do porco, eu não chego, minha mulher matava porco, rapaz. Não era assim na pedra? Batia a roupa na pedra, né? Fazia o sabão, não era isso? Fazia o sabão de cinza, um negócio assim, lavava, chegava em casa, cuidava do marido, cuidava dos filhos, lidava, matava. Não vai lá no mercado comprar frango, não. Ia no quintal, pegava o frango, matava o frango, limpava o frango, despenava o frango, preparava o frango, limpava a sujeira do frango. Não era assim? Aí o homem, por que você não vai fazer? Eu estou com dor. Não é? Dor aonde? Né? Aí Deus fez a mulher da costela do homem, né? Porque na costela é um dos ossos que produz sangue, para que seja sangue do sangue dele, osso dos ossos dele, como ele disse. Agora você olha lá para a cruz, olha lá para Cristo. Eu quero que você leve tudo isso daí para a presença do eterno Criador. Vocês estão entendendo? O osso do ofício e o ofício do osso. Lá na cruz do Calvário. Cristo é o noivo da igreja. Só que esse não é mole igual esses noivos daqui não. Esse é rei, esse é firme. Aleluia. Ele é o cabeça de toda a potestade e principado. Ele é o princípio de toda a criação. E se a mulher saiu da costela, vou chegar onde você já deve estar entendendo onde eu vou chegar, né? A mulher saiu da onde? De uma costela firme, um osso achatado. Não é que a mulher é chata não, viu, irmão? É o osso que é achatado. E nesse osso achatado produz sangue. No sangue, no osso, na medula, se produz o quê? DNA. Quer ver um outro nome difícil? Ácido desoxirribonucleico. Não é isso? Você fez farmácia, né? Ácido desoxirribonucleico. Olha que nome bonito. Pensou colocar um nome desse no filho da gente? DNA, ossos do ofício. Primeiro osso que eu quero falar nessa noite. O osso da costela de Adão. O osso que Deus tirou, fez a cirurgia, cerrou a carne e fez a mulher. Aí Adão olha para ela, agora tu és. Aqui, verso 21, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nós somos um. Fica aqui uma mensagem, fica aqui um recado. Eu falei agora há pouco, né? Nós oramos aqui, os irmãos oraram por nós. Eu e minha esposa hoje completamos mais um ano, mais um aniversário de casamento. Graças a Deus. É junto, é ali.
osso do mesmo osso, carne da mesma carne, é um só. É o mesmo DNA, é um só. Você e a sua esposa é um só. Cuida dela e cuide de você. Marido, amai a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Eu falei porque eu fui num culto há pouco tempo. Eu cheguei no culto lá, irmão Cosme, e o pastor disse que foi passear de barco, uma lancha, e o negócio deu piripaque no meio do mar. O motor não ia para frente nem para trás, e ele com medo, o povo com medo, e cheio, né, na lancha, né, já alto mar, né? Aqueles passeios que tem, né? Aí ele pensou bem, se o barco virar, ele ficou com medo mesmo, a minha esposa vai morrer, porque eu sei nadar, mas ela não sabe. E eu vou, ele falou no púlpito pregando isso. Eu olhei para minha esposa e eu falei, pois se eu não te salvasse, nós morreríamos juntos, porque eu sou o seu marido, é o osso do meu osso, é carne da minha carne, a esposa tem que estar ali com o marido, e o marido está ali com ela. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, os maridos fazem isso. Então vai pegando aí, um ofício do osso Deus criou a mulher. Sequência na raça humana, sequência na genética, sequência na genealogia, e no osso achatado, como o arco costal, produz sangue. Guarda isso. Segundo, 50 de Gênesis, verso 22 e o verso 26. Até porque o arco costal, a costela, né, esse arco costal que chama aqui, da costela também, um outro detalhe aqui, esse arco costal, olha para cá um pouquinho, ele protege os órgãos vitais. A costela protege o coração, protege o pulmão, correto? Esse arco costal, esse osso aqui, ó, esternocleidomastoideu, chama esse osso aqui. Olha só que nome estranho, né? Faz essa ligação toda aqui da alça escapular, etc. É para proteção. Então, a mulher também é uma proteção, o marido também é uma proteção para a mulher, ok? Gênesis 50, verso 22. Glórias ao Cordeiro de Deus. Gênesis 50, versículo 22. Deixa eu só achar aqui. Achei, pronto. Até o verso 26. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sob os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. José no Egito, não é no Egito. Os irmãos conhecem a passagem, eu não tenho tempo de explicar toda. Mas José foi usado pelo Senhor Deus, chegou no Egito ali, vendido pelos seus irmãos, para os midianitas que venderam para Potifar. E depois o Senhor colocou ali como o segundo do Egito, né? E Deus usou José para a preservação da vida, inclusive dos seus irmãos, seu pai, na sequência que daria a sequência do Messias, correto? Pois bem, nisto, José já velho, 110 anos, falou com seus filhos, com seus netos, irmão, olha, eu vou morrer, eu morro, né? A versão aqui, eu vou morrer, eu vou seguir o caminho, mas vocês vão garantir o seguinte, os meus ossos, vocês não vão deixar aqui no Egito. Quando o Senhor visitar, leva os meus ossos daqui do Egito, para a terra que o Senhor tem prometido. E assim foi. Quando eles saíram do Egito, quando o Senhor usou Moisés, Arão, toda aquela passagem da libertação do povo de Israel, eles vão para a terra prometida, atravessando pelo Mar Vermelho, etc., e levam os ossos de José. O que eu tenho de ofício e de ossos do ofício? Os ossos do ofício, o ministério, o trabalho que ele fez, muito bem. Mas o que tem a ver os ossos dele? Era a esperança, era a firmeza, era a certeza de que Deus os visitaria. Eu não sou dessa terra, os meus ossos não vão ficar aqui nessa terra. E os irmãos bem sabem que que Egito tipologicamente representa o mundo. E que Faraó tipologicamente representa Satanás. E ele disse assim, olha, eu não quero que meus ossos fiquem aqui. Quando Deus vos visitar, eu quero que vocês me prometam que vão levar meus ossos daqui para lá. Por quê? A sua estrutura não pertencia ao mundo. A minha estrutura e a sua estrutura não pertencem ao mundo. Nada que nós temos pertence ao mundo. Quando Moisés foi falar naquela luta com o Faraó, ele saindo do Egito, ele falou para Faraó, olha, Faraó, nenhuma unha
vai ficar aqui no Egito, naquele impasse. Leva povo, não leva, leva sua esposa, leva suas crianças, leva... Não, nenhuma unha vai ficar aqui no Egito. E quando José, melhor dizendo, quando eles saíram do Egito, os ossos de José foi junto, numa expectativa, numa esperança, tanto que, na galeria da fé, que eu quero que você abra lá em Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, e o versículo 22, você vai observar essa passagem na galeria da fé. 11, verso 22, que diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido. Aí segue, né? Mas aqui a sequência é fé. Pela fé. O que estava acontecendo ali? Ó? Eu não quero que os meus ossos, que é da linhagem do Senhor, que é da linhagem do povo de Deus, que tem o DNA, que tem a produção do sangue, não quero que esses ossos que estão ali, embora mortos, eu não quero que fique ali. Nada meu vai ficar ali. Vai lembrando, guarde isso daí na sua cabeça, que daqui a pouquinho você vai entender o porquê eu estou citando isso. Quer ver? Abra comigo agora. Aliás, vocês sabiam que poderia até ser feito com os ossos dele idolatria? Sabiam? Por quê? Ué, José foi um homem que Deus usou aqui, talvez na mente dos que iam nascendo, né, os egípcios, um dos deuses, eles não iam honrar o Senhor, né, porque eles eram muito idólatras, místicos. Um dos deuses usou esse rapaz, ou talvez ele fosse um semideus na mente deles, podiam pegar dos seus ossos para fazer relíquia, assim como a Igreja Católica fez. Você sabia que a Igreja Católica fazia isso? A Igreja Evangélica, a Igreja Cristã, pensa na Igreja Cristã, pensa, Igreja Cristã, povo de Deus. Vai passando os anos, eu vou dar uma aula mais detalhada num dia determinado. A igreja está aqui, né? Jesus pregou, morreu, ressuscitou, derramou do Espírito lá em Atos, e vai seguindo a igreja, Vai passando o tempo, vai passando os anos, a igreja vai pervertendo, vai corrompendo. Chega o 3º século, no 4º século, Constantinopla, e vai começando a igreja cada vez perder as características. Quando chega em 1517, com a questão da reforma, dessa igreja que estava corrompida, veio o quê? Os protestantes, que protestaram contra a igreja que já estava corrompida. Uma igreja que não tinha palavra, corrompida. E uma das coisas que a igreja fez foi pegar, por exemplo, os ossos de homens de Deus. Vamos supor, um servo de Deus muito usado, um pregador e tal. Fulano morreu, aqui está a sepultura do santo fulano de tal. É mesmo? Vamos levar um osso dele lá pro... Não é assim, irmão Sérgio? Irmão Sérgio é professor de história. Vamos levar um osso do santo fulano de tal. Aí punha numa caixinha bonitinha, sei lá. E levava lá. Aqui está o osso. Aí eles faziam e tal. Né? Não adorava o osso. Mas com o passar do tempo, começaram a adorar o osso. Aí, não, vamos levar a canela do fulano de tal. Essa aqui é o osso da canela do fulano de tal. E começaram a adorar. Era um osso pequeno, na verdade, né? E eu exagerei agora aqui. No entanto, aí começaram a achar estranho. Rapaz, esse negócio de levar osso para dentro da igreja está muito esquisito, né? Ficar cavucando os sepulcros lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma imagem do santo fulano de tal? É mesmo, melhor do que fazer um osso, pegar um osso. Aí vamos fazer então a imagem do fulano de tal. Aí começou a idolatria de imagens. Aí no que foi pervertendo, isso poderia ter acontecido com os ossos de José. Você está entendendo? Foi um corpo de Moisés, mas aqui estou falando só de osso. Ossos. Então aconteceu o quê? José falou, não vou deixar nada aqui não, porque porventura esses camaradas podem até mesmo começar a idolatrar e fazer do meu osso, que é o do povo de Deus, que eu pertenço ao povo de Deus, que Deus vai visitar pela fé. Eu estou convicto disso. O Senhor vai visitar e vocês vão sair daqui e vão levar meus ossos. Nenhuma estrutura nossa vai ficar no Egito, no mundo. Vocês estão entendendo, meu querido? Terceiro, 2 Reis 13, 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, e o verso 21. Bastante conhecido também. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, e o verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 20 e 21, tá? Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Olha só que coisa tremenda, irmãos.
No começo do ano, era invasão de luta, de terras, de conflitos, de reis. E aí, de repente, lá, os moabitas invadindo ali, as tropas dos moabitas invadindo a terra, a entrada do ano, e sucedeu que eles estavam indo enterrar, eles estavam indo num cortejo, num cemitério, levando um defunto para enterrar. E de repente, chegou lá, quando viu aquela tropa de soldados adversários vindo contra eles, lançaram aquele defunto justamente numa cova, que existe não tem um consenso. Se a cova estava aberta ali por desleixo, se eles abrindo a cova, não escavar ali, escavaram a cova dele. Tem um salmo que agora me fugiu a memória, Salmo 141, não vou lembrar agora. Talvez por causa de chuvas, alguma coisa. Tem um salmo que fala alguma coisa, me fugiu agora da memória. O detalhe é que ao lançarem o defunto nos ossos de Eliseu, ao tocar nos ossos, o defunto se reviveu. E saiu todo mundo correndo. Os dois vivos e o morto, que não era mais morto, correndo todo mundo. O osso de Eliseu continuou lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Presta bem atenção. Existem também os pregadores que gostam de pregar sobre o dobro dos milagres, né? Porque Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Tem gente que fala, Deus, eu quero porção dobrada do teu espírito. Se eu tiver porção dobrada do espírito de Deus, eu sou maior do que Deus. Você está vendo a mente do povo? Eu quero porção dobrada do espírito de Deus. Não. Ele estava pedindo porção dobrada da unção, da virtude, que tinha sobre Elias. Eliseu queria porção dobrada do espírito de Elias. Correto? Então, se você for ver, você vai ver que dá o dobro de milagres, mas faltava um, que é esse, justamente esse aqui, que depois de morto ele ressuscitou. Ou seja, mesmo o osso de alguém servindo a Deus, tocado ali, Deus ressuscitou. Permitiu a vida voltar para aquele homem. É normativo. Não, é descritivo. Outro dia uma irmã questionou, porque teve um camarada que tomou banho na casa de uma irmã, um desses famosos aí, que usa um chapéuzão assim. Tomou banho, e aquela irmã usou aquela toalha, segundo ela contou, ficou curada. Alguém da casa ficou curado. Beleza, tranquilo. Aí a pessoa criticou de eu falar isso aqui. Tá vendo? Pode acontecer, porque o osso de Eliseu tocou lá. Então nós vamos fazer então aqui, vamos desenterrar os crentes que nós conhecemos aí, vamos trazer o osso para cá e vamos fazer o culto do toque no osso, para que ressuscite o defunto. Vamos pegar um defunto aí e vamos pegar os ossos, vamos andar já com uma bolsa né? Pode falar que não é caipira, né? Andar com uma bolsa de osso aqui e vamos visitar os defuntos. Vamos lá no velório. Quem quer ressuscitar o seu morto? Se a mulher fosse meio assim com o marido, não, deixa ele aí mesmo. Mas se ela tivesse de boa, vai, toca nele aí, pega o osso, aí levanta. Não, irmãos. Aquilo foi uma descrição de que Deus tem poder, ainda que esteja morto, viverá. Vocês estão entendendo? Ossos do ofício e ofício do osso. Ali Deus usou o osso para mostrar o poder dele, independente do profeta falar ou não. Quem tem poder é Deus. O poder pertence a Deus. A salvação pertence a Deus, conforme fala Jonas em 2, verso 9. Do Senhor vem a salvação. É Deus que faz. Nós não éramos mortos por aí, mortos em ofensas e pecados. E Deus não nos vivificou pelo poder do Evangelho. E hoje nós pregamos para quem? Para pessoas mortas. Essa estrutura que estava morta, agora tem vida por Deus. Não vai lá e não prega e as pessoas recebem vida pelo poder do Evangelho? Muito bem. Ezequiel 37. Estava ali o profeta, o Senhor levou em espírito a um vale que estava cheio de ossos. Muitos ossos e ossos secos, sequíssimos. Sequíssimos. Vai lá comigo, Ezequiel 37. Ossos secos, sequíssimos. E diz o Senhor, filho do homem, verso 3. Porventura viverão esses ossos? E disse, Senhor Deus, tu sabes. Nem é que está dizendo, Senhor, tem que o Senhor que sabe. Não, tu sabes, porque se o Senhor quiser, o Senhor pode. Era um vale de ossos secos, sequíssimos. Senhor, tu sabes. Aí o Senhor fala para ele, olha, profetiza, ó filho do homem, profetiza. E porém, aqui ó, verso 4, verso 5. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Naquela visão ele estava profetizando sobre a nação de Israel que seria restabelecida. Tem mais detalhes aqui, mas eu não vou entrar nesses outros detalhes aqui, correto? A nação de Israel que seria colocada em pé. Olha só, ele profetizou e foi juntando cada osso ao seu osso. O úmero, foi juntando esse osso aqui do braço, chama úmero. Esse aqui é o braço, esse aqui é o antebraço. O úmero, aqui é o rádio, aqui é o cúbito. Né? Foi juntando cada osso ao seu osso e tal. E aí, quando juntou cada osso ao seu osso, foi crescendo os nervos, os tendões, foi crescendo carne, foi crescendo pele, mas estava morto ainda. Aí diz o texto que
profetiza. E veio o Espírito e os levantou e se pôs um exército grande em extremo. Tem umas aplicações aqui que eu não vou fazer hoje. Eu estou falando do poder de Deus, ainda que seja em ossos. O ofício do osso, eu não falei que é estruturar, deixar em pé? Era um exército morto, sem vida. E os ossos esparramados. Não estava ajeitadinho, estava tudo esparramado. Mas foi juntando cada osso ao seu osso. É assim que Deus faz. Deus pega uma igreja, por exemplo, como aqui na nossa nação, que está passando por um vale de osso seco realmente, e nós temos que profetizar, e profetizar aos 4 cantos, para que o Espírito encha cada vida, e cada osso junta ao seu osso, e vai crescendo carne, e ele vai ainda dar do seu Espírito, encher do seu Espírito. Olha só, verso 14, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu não vou entrar nos contextos aqui, da data de exílio, etc., porque ele era um profeta do exílio e tal, mas sobre a restauração que Deus está prometendo, e Deus falando, eu tenho poder de fazer com que os ossos venham a se firmar. Ossos do ofício e ofício do osso. Olha bem, preste bem atenção. Presta bem atenção. Abra sua Bíblia comigo. Só para frisar esse aqui de Ezequiel, João 11, 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. João 6, 63, ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Talvez o seu ministério, a sua casa, aonde você está, esteja um caos. Tem pessoas, irmã Fátima, que falam comigo, pastor, onde eu congrego está uma miséria. Eu não aguento mais. E a pessoa fala, irmãos, como é que você vai fazer? Profetiza aí, começa a orar aí. Começa a não é decretar, no decreto aquele que nós falamos, eu decreto. Não, começa a pregar, a anunciar. Começa a falar a palavra. Começa a falar do nome de Jesus, do Evangelho. Provavelmente a liderança, ou ela vai, das duas uma, ela vai se arrepender e voltar ao Evangelho, puro e simples, ou vão te expulsar de lá. E expulsando de lá, bate o pó e segue para outra cidade, vai para outro canto. Se perseguir numa cidade, vai para outra. Correto? Abra sua Bíblia agora comigo, lá no livro de João, capítulo 19. João, Evangelho, capítulo de número 19. E o verso de número 31. João 19 e o verso 31. Diz assim a palavra do Senhor. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, veja bem, Jesus estava na cruz aqui, correto? Eu estou adiantando os versículos para ganharmos tempo. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, era sábado, era sexta-feira para virar para o sábado, o Shabat, era Páscoa, então eles não queriam que ficasse, que era grande sábado. Então, uma questão aqui, detalhes aqui que, se eu for falar tudo, vai tomar tempo. Mas o detalhe o crucificado, você quebra as pernas dele, e foram falar com Pilatos. Quebra as pernas do crucificado, para quê? Ele crucificado, olha para cá um pouquinho. Imagina um indivíduo na cruz, crucificado, nessa posição aqui, entre o cúbito e o rádio, que é esse rosto de cima, crucificado, seus pés traspassados ali. Então ele conseguia, tinha ali uma espécie de um apoiozinho ali, ele conseguia, todo machucado, imagina Cristo, todo ferido, machucado, coroa de espinho, as costas dilaceradas de tanto que apanhou, arrebentado, e ali crucificado. Para que se pudesse respirar um pouquinho, ele levantava a perna. E conseguia respirar e conseguia ter mais vida. Isso aí era bom e era ruim ao mesmo tempo. Por quê? Vivendo, ele conseguia, claro, respirar, mas o seu sofrimento na cruz, o seu sofrimento de dor era estendido, ia mais. E quando ele cansava, ele relaxava. Aí ficava sem ar por causa do peso do corpo aqui, que ia apertando o pulmão. Ia apertando a pleura, o pulmão aqui, tudo. Aí ele levantava, respirava. Aí soltava o peso novo, naquele apoio que ele tinha. Isso era uma forma de martírio, para que ele ficasse mais tempo vivo, sofrendo com dores. Mas como era grande o sábado, foram pedir, que era um costume também nas ocasiões, quebra a perna. Para que quebrar a perna? Se quebrar a perna, ele não consegue subir mais. Quebrou a perna, além da dor intensa, eu não sei quem já quebrou a perna aqui, eu nunca quebrei, graças a Deus, mas é uma dor intensa. Além da dor intensa a mais que ele estaria sentindo, ele não ia ter como subir o corpo.
para respirar. E na asfixia, guarda essa palavra, asfixia. Na asfixia, no asfixiar-se ali, ele ia morrer, não tinha como respirar. Cansado, agora falando de Cristo, machucado, com fome, com sede. Se você voltar nos versículos, 28 ele fala, tenho sede. Com fome, cansado, sem ter dormido, apanhou muito, mas muito. E na cruz ali, então, foram falar com Pilatos. Vai dar 6 da tarde, estão aqui ainda. Vamos quebrar as pernas dele. Eles vieram, quebraram a perna de um, uma marretada. Em qual parte da perna? Eu fui pesquisar. Eu queria ter uma resposta. Foi na coxa que quebraram? Porque o braço, ele pega esse osso aqui, esse aqui é o braço. E esse daqui onde tem a mão é o antebraço. Quando você perde, se caso perder por acaso, você perde um braço, certo? Você perde o braço, o antebraço e a mão. Né? Ninguém perde o antebraço e fica a mão. Não, você fala o braço. Mas aqui é o braço, antebraço e mão. Perna é a mesma coisa, é coxa, joelho, olha bem, coxa, joelho, perna, que é a parte da canela, e tornozelo. Eu queria saber onde que quebrava. Eu tinha certeza que era, mas eu queria ter certeza, eu tinha certeza por uma convicção própria, mas eu queria ter certeza técnica, científica, na canela. Eles vinham com e a cruz não era alta, não, lá em cima não, era assim baixinho. Eles tinham para eles virem no rosto e lançar, e era colocado ali qual era a sua condenação. Então eles ficaram, não é como esses filmes ficam lá naquela altura, não, a cruz era baixa, ele tinha ali uma altura, você conseguia ver, lançar no rosto do crucificado a sua culpa, seu bandido, seu, sei lá, né? E eles olhando ali, veio então, um estava vivo, quebra a canela dele, quebrou. Chegou em Jesus, passou, vai no outro lá, quebrou. Esse aí está morto. Não vai quebrar o osso dele, não. Ossos do ofício e ofício do osso. Não, ele está morto já. Está mesmo, está. Aí vem um centurião, pega uma lança e atravessa o seu lado. Correto? Não atravessaram o seu lado? Certamente, entre as costelas, ou abaixo, mas pelos historiadores, entre as costelas, a questão não é essa. A questão é, atravessou, saiu sangue e água. Guarda isso. Feito isso, realmente está morto. Saiu sangue e saiu água. Já estava morto. Ossos do ofício e ofícios do osso. Olha bem para mim aqui agora. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Correto? Em Deuteronômio 21, verso 23, está escrito que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito, seria maldição. Porque às vezes eles matavam de uma outra morte, mas penduravam no madeiro. Só que eles não queriam que ficasse até para não contaminar a terra. Era assim que eles faziam, na lei judaica. Numa árvore, ou enforcado, ou de alguma forma, e pendurava no madeiro. Ou matava de uma outra forma, mas pendurava, fica lá exposto. Mas não podia ficar até a noite, porque era maldição, porque era maldito aquele que estava no madeiro. Gálatas 3, 13 e 14 diz que Cristo se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Ele foi no nosso lugar receber aquilo que nós tínhamos que receber. Aquilo que era de nosso direito, ele recebeu. Ele não tinha que receber aquilo, porque ele não tem pecado. Não tinha pecado, ele não tem. Mas nós temos. Nós tínhamos o pecado que ele nos perdoou e pecamos esporadicamente. Correto? Embora agora somos pecadores perdoados, redimidos e em paz com Deus. Correto? No entanto, eles foram quebrar as pernas dele. No Salmo 34, verso 20, está escrito que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Eu quero que você olhe comigo agora, na sequência aí, ó. O versículo 33 e o versículo 32, 33 e 34 de João 19. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhes quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ponto. Quebra a perna de um, para asfixiar e morrer logo. Quebra a perna do outro, para asfixiar e morrer logo. Mas a palavra nos informa no livro de Êxodo, aliás, ainda aqui em João 19, 36, olha bem. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Você vai lá para Salmo 34, 20, e vai para Êxodo 12, 46. Corre comigo lá em Êxodo. Estou encerrando já, irmãos. Êxodo 12, 46. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 12, e o verso 46. Êxodo 12,
46. Aqui está. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem dela quebrarei os seus ossos. Falando do cordeiro, correto? A Páscoa. Estou lendo aqui só para vocês fixarem. Sempre anotem no papelzinho aí. Então, qual era a profecia? Para que se cumprisse a profecia, João 19:36, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Fique de pé agora, por gentileza, meu querido. Fica de pé. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus na cruz, desde as 9 da manhã crucificado até as 15, até as 3 da tarde. 9 horas o sacrifício da manhã, 3 da tarde o sacrifício da tarde. Tudo aponta para Jesus. Lá na cruz, ele disse: em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Correto? Em outra ocasião ele disse: ninguém tira a minha vida, eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Correto? Ninguém poderia tomar a vida dele, ele deu por nós. Foi morto porque ele permitiu-se ser morto e entregou o seu espírito. Correto? Mas o texto diz que por causa da profecia, nenhum dos seus ossos seria quebrado. O que tem a ver quebrar o osso dele? Por que não quebraram? Porque ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado. O cordeiro da Páscoa não poderia ser quebrado. Eu já preguei há poucos dias aqui sobre o tipo de que eram qualificações para um sacerdote e para os elementos. Não podia ser um cordeiro quebrado. E ele não podia ser quebrado porque ele é o cordeiro perfeito. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Quando você quebra qualquer coisa, você fragmenta, você perde. Deixa eu falar uma linguagem bem simples. Se eu pegar esse pedestal e quebrar, se eu rompê-lo, quebrar, qualquer coisa, onde quebrou, vai fragmentar, eu vou perder no osso, o tecido, vou perder partes. Deixa eu falar um português bem claro, né? Tá aqui fixo. Se quebrou, no quebrar, você nunca consegue colar igualzinho, porque você perdeu partes no quebrar, correto? Vocês estão entendendo? Você vai perder partes. Se quebrasse a perna dele, uma das coisas era não quebrar porque o cordeiro tinha que ser inteiro. Ele era o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, da minha vida e da sua vida. A profecia era que nenhum dos seus ossos ia ser quebrado, e não quebraram mesmo. Porque se quebrasse também ele ia ser asfixiado, imagina. E a Bíblia fala que não poderia se alimentar de carne asfixiada, sufocada. Era uma das situações para o cordeiro também. Também não podia ser asfixiado, não podia ser carne sufocada. O cordeiro também tinha que ser sangrado, e não asfixiado. Fazer seu sangue escorrer ali e depois era queimado. Não podia asfixiar. Ia quebrar um outro preceito, da asfixia e da quebra dos ossos. Não ia ser inteiro, porque se quebrasse o osso, ia faltar pedaço, ia faltar partes. Vocês estão entendendo? Aí as pessoas iam querer colocar uma outra parte. Por exemplo, irmão sério, bom, está faltando uma parte ali no Evangelho, em Jesus, vamos colocar um pouquinho com o Buda, então. Não, vamos completar um pouquinho com o Espiritismo, então. Não, vamos completar um pouquinho com... Vocês estão entendendo? Não, ele é o cordeiro inteiro, que morreu pelos nossos pecados. Ossos do ofício e ofício do osso. Lembra lá da primeira passagem de osso que eu falei? Que era de Adão, a costela dele? Lembra dele lá? Um osso achatado e o osso produz sangue. Lembra disso? Quem é que tem uma estrutura que produz sangue? Cristo Jesus, para nossas vidas, para nos purificar e nos limpar. Vocês estão entendendo? Nenhum osso ia ser quebrado, porque quando você quebra um osso, além do que você perde a medula óssea, aquele tutano sai, perde componente, perde conteúdo, fica faltando parte. E Cristo foi o cordeiro inteiro, perfeito, sem mácula, sem mancha e sem nenhuma quebradura, e não foi sufocado e asfixiado. Ele entregou a sua vida, porque ninguém tinha poder de tomá-la. Ele disse: eu dou a minha vida por nós, por mim e por você. Aleluia! Na cruz do Calvário, o seu sangue ali, o sangue do ser humano é produzido no osso. Se ele quebrasse o osso, ia perder componentes e elementos. Ele inteirinho tem sangue para nos purificar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Você lembra do primeiro osso que eu falei que era do Adão? E quem Cristo representa? O que é Cristo para nós? Ele é o noivo, ele é o primeiro Adão, ele falhou, ele é o último Adão. Ele não é o segundo, é o último Adão, conforme fala lá em Coríntios 15. Ele é o último, é o modelo, é o exemplo, é o exemplar, inteiro, sem faltar pedaço nenhum e sem faltar sangue nenhum. O sangue foi derramado, mas não se perdeu quando se quebrou, porque não foi quebrado. Inteiro, um cordeiro sem nenhuma quebradura. Você lembra do segundo osso que eu falei?
O segundo osso que eu estava citando aqui nessa mensagem, o primeiro eu falei de Adão, o segundo foi o osso de José. Não vai ficar a estrutura aqui, porque quando Cristo morreu também, ele foi para a sepultura, assim como os ossos de Eliseu. José foi para a sepultura, porém os seus ossos não ficaram ali. Da mesma forma, Cristo morreu, foi para a sepultura, mas também não saiu de lá inteirinho, para a glória do Deus Todo-Poderoso, num corpo de glória semelhante àquele que nós vamos ter um dia. E deixa eu frisar um negócio aqui, sempre eu estou citando que é um corpo que não tem diabetes, não tem câncer, não tem AIDS, eu sempre estou falando isso, né? Corpo de glória, não tem dor, não tem câncer, é uma bênção, claro, isso é uma verdade. Mas a maior bênção é que nesse corpo o pecado não terá mais acesso. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A doença é causa da queda, a queda é por causa do pecado. Então todos os males são ocasionados por causa do pecado. Aí vem as doenças, a gente fica frisando a doença. Ah, corpo de glória atravessa a parede. Ah, o corpo de glória não tem câncer, não tem diabetes, graças a Deus. Mas o principal é, o pecado não mais nos alcançará. Bendito seja o Deus vivo, que inteiro na cruz nos concede a salvação plena e gloriosa. O segundo osso que eu falei foi o osso de José. A estrutura saiu todinha na sepultura, assim como Cristo saiu todinho do Egito, assim como Cristo saiu lá da sepultura em corpo de glória. Os ossos de Eliseu com poder, ou seja, um defunto ali tinha poder porque Deus agia. E Cristo foi como defunto lá, mas ele voltou como príncipe da vida. Aleluia! Glórias ao Cordeiro Santo. Aquele vale osso seco que estava morto ali, que o profeta profetizou, nós olhamos para Cristo e podemos dizer, Senhor, sopra desse Espírito, porque a palavra dele é Espírito e vida, que pode fazer levantar de um vale de ossos secos um grande e poderoso exército. E tem mais uma coisa que eu quero falar aqui, bastante interessante. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Em Hebreus 4, verso 12 está escrito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, na profundeza do ser humano, na parte material do ser humano. E ela também entra na divisão das juntas e medulas. Sabe o que são juntas? Lembra? Cada osso ao seu osso, e vai crescendo os tendões, essas são juntas. Ele vai nas juntas e medulas, a junta é onde liga o osso. A medula é lá dentro, no interior do osso, lá dentro da estrutura do homem e da mulher, da sua igreja, está entendendo? Juntas lá na profundidade. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Eu quero que você tribute adoração a Deus. Eu quero que você renda louvores ao Senhor, que como um cordeiro vivo, o ofício dos ossos, ossos do ofício, a luta, o sofrimento, e o ofício dos ossos é nos manter em pé, é produção de sangue, é estrutura firme, é uma certeza que Cristo voltará. José disse assim, o Senhor vai visitar, nós também temos uma certeza, ainda que nossos ossos vão para a sepultura, queimados às vezes até, lançados no mar, mas eles vão voltar não só o osso, mas completamente ali, osso unido com a sua alma, mas um corpo de glória, que eu disse agora há pouco, que nunca mais o pecado alcançará. Às vezes nós ficamos, Senhor, eu queria tanto não pecar, Senhor, eu não consigo vencer essa tentação, eu não consigo vencer essa luta, como é que eu faço? Nós ficamos orando e buscando ao Senhor, e às vezes esquecemos de nos render a Ele, porque Ele é a estrutura, Ele é a base, Ele é a firmeza da igreja, a igreja é coluna e firmeza da verdade, Ele estrutura a igreja, Ele sustenta a igreja, Ele dirige a igreja, Ele derrama sangue pela igreja. Aleluia.